ferramenta inteligência emocional ela é fundamental, porque você já ouviu falar sobre o autoconhecimento e sobre outras ferramentas, e a ferramenta inteligência emocional vem justamente para te mostrar que a inteligência emocional, ela é o quê? Ela é você saber gerenciar as suas emoções, mas saber também lidar com as emoções do outro. Porque você não pode gerenciar as emoções do outro, ok? E nem o outro pode gerenciar as suas emoções, mas você pode lidar, até porque muitas das vezes você será obrigado ou obrigada a lidar com as emoções dos outros. Porque, né, pega um ambiente de trabalho, a pessoa está num dia ruim, ainda mais se for chefe, vai querer descontar em quem? Em você, na equipe, em todo mundo que ele vê. Você é obrigado a lidar? Não é, mas vai acabar lidando, ou seja, por que não então trabalhar a sua inteligência emocional para que você não sofra tanto desgaste com esse tipo de situação? Então eu comecei a focar, por exemplo, se a gente pegar o mercado de trabalho há alguns anos atrás, você vai observar que o que era mais valorizado era a inteligência, que é o QI, que é aquela inteligência relacionada a habilidades técnicas. Então tem até um estudo, eu não lembro, eu vi no LinkedIn, que ele fala que a cada 10 pessoas contratadas para exercer cargos de liderança, chefia, 9 são contratadas pelo seu QI. Ou seja, pela sua inteligência ligada a habilidades técnicas, né? Aquele conhecimento que você aprende na faculdade. Ou seja, essa inteligência que tanto mediu quem era inteligente e quem era burro, né? Ou seja, 9 a cada 10 pessoas são contratadas por isso, por essa inteligência. Mas a maioria delas, esse mesmo estudo mostrou que elas são demitidas por elas não terem a inteligência emocional. Porque as pessoas focaram tanto que a inteligência que você aprende na faculdade, com cursos técnicos, que te ensina a gerenciar pessoas, equipes, ou até mesmo executar algumas atividades que você precisa deter aquele conhecimento técnico, ela para você ser contratado, ela até serve, mas para te manter no emprego, de acordo com esse estudo, ela não serve. Por quê? Porque não adianta você ter a inteligência para fazer o que é necessário fazer no seu serviço se você não sabe lidar com as pessoas, se você não sabe lidar com a equipe, se você não sabe trabalhar em equipe, se você é bom ou é boa fazendo o que faz. Mas todo mundo que trabalha com você se desgasta. As pessoas que trabalham com você, geralmente, eu já vi muito isso, a pessoa era muito boa naquilo que ela fazia, tinha inteligência para fazer aquilo, só que não parava ninguém com ela, na equipe dela, o pessoal sempre começava a trabalhar, ou mudava de equipe, ou acabava sendo demitido ou pedindo conta, e essa pessoa, né, ela nunca se tocou que ela, embora era uma líder, que o problema da equipe não era a equipe, era ela. Por quê? Porque quando ela estava bem-humorada, era um docinho, mas quando ela estava mal-humorada, ela descontava em todo mundo, ela não sabia ouvir feedbacks de pessoas, porque ela entendia que quando alguém falava algo, que tinha alguma crítica para melhorar, nem aquela crítica construtiva de quem nunca construiu, aquela crítica construtiva de equipe, né? A equipe trabalha para melhorar o processo das coisas, como a coisa é feita, mas essa pessoa ela não conseguia aceitar alguém abaixo, hierarquicamente, sugerir algo, ela não tinha inteligência emocional para isso, porque ela se sentia ofendida, ela se sentia talvez até humilhada em ter que ouvir alguém que está abaixo dela. Então ela nunca tinha pessoas ali por perto que realmente estavam com ela, ou seja, as pessoas que trabalhavam com ela eram pessoas que na primeira oportunidade que tinham, abandonavam o barco. Ou se essa pessoa que eu estou referindo, né, que era a líder, se ela precisasse um dia de alguém estender a mão para ela não cair, né, ribanceira abaixo, as pessoas iam virar as costas para ela. Por quê? Porque ela não tinha inteligência emocional para poder gerenciar as suas emoções e nem para lidar com as emoções dos outros. E isso no mercado de trabalho faz toda a diferença. E não só no mercado de trabalho, nos relacionamentos intrapessoais, nos relacionamentos familiares, relacionamentos até mesmo conjugais, em relacionamentos de amizade. Você vai perceber que sempre que você tem inteligência emocional é que vai te colocar à frente. Talvez na parte técnica até te coloque atrás. Mas a longo prazo, em qualquer uma dessas relações, seja de trabalho, as outras que eu citei, isso vai ser um grande diferencial para você. Então, você precisa usar essa ferramenta, porque essa ferramenta vai te colocar à frente da maioria das pessoas. Quer um exemplo? Você saber gerenciar suas emoções é importante por quê? Porque muitas das vezes as pessoas acham que guardar sentimentos, não demonstrar afeto, que ela mostrar que ela é fria emocionalmente, que ela não demonstra, que ela não sente, isso é inteligência emocional. Mas não, isso é só uma opção
da pessoa, de como lidar com a vida, de como lidar com aquilo que ela sente, mas não é a melhor opção, porque inteligência emocional não é você se blindar de mostrar ou demonstrar as coisas. A inteligência emocional é justamente você poder fazer tudo isso, mas saber como lidar, entende? Então, comece a pensar a forma que você reage perante as coisas, principalmente com as pessoas ali onde você está inserido. Isso diz muito sobre a sua inteligência emocional. É natural que num dia ruim, suas reações não serão tão boas, mas quanto mais você trabalhar a inteligência emocional, menos você vai culpar as outras pessoas, ou vai descontar nas outras pessoas o seu dia ruim. Ou seja, aí você começa a entender o quão importante é gerenciar suas emoções. Porque aí quando você está num dia ruim, mas não desconta em quem está perto, as pessoas passam a te respeitar mais. Se você exerce algum tipo de liderança, algum tipo de influência, as pessoas vão seguir mais a sua liderança, vão seguir mais a sua influência. Por quê? Porque você está se mostrando como uma pessoa autêntica para poder liderar, para poder influenciar, ou seja, o que for nesse sentido. Agora, se quando você está bem, trata todo mundo bem, dá presente, quando você está mal, trata todo mundo mal, talvez se você exerce alguma liderança, isso falando em trabalho, você pode até ser respeitado, pode até ser respeitada, por causa da função que você exerce, mas não pela pessoa que você é. Então, esse é o grande problema hoje em dia, ainda mais hoje em dia que a gente fala muito sobre liderança, e liderança você não precisa trabalhar como sendo um chefe para ser líder. Você pode ser o cargo mais baixo da empresa e exercer liderança, porque a liderança é o seu exemplo, é a forma que você faz as coisas, e isso faz liderar pelo exemplo. Porque hoje em dia caiu muito tabu que, por exemplo, porque é chefe, é o líder supremo. Não, intocável, não é mais. Porque no ambiente religioso, porque é pastor, porque é diácono, porque é o líder, grandes coisas. Hoje em dia isso não significa tanto se a pessoa não tiver exemplo. Porque minha avó, meu avô, meu pai, minha mãe também não significa muita coisa se não vier acompanhado do exemplo. Embora, se a gente está num ambiente onde existe alguma hierarquia, o respeito ele é válido e necessário. Mas o respeito genuíno ele não vem a função, pelo título que você tem. O respeito genuíno ele vem pelo aquilo que você faz. E aí não adianta, você pode ter o cargo que for, você pode ser o que for dentro da relação familiar, dentro da relação de trabalho que você exerce, dentro de relação religiosa, se você é de igreja, mas se você não tiver a liderança como a autenticidade do seu exemplo, você não vai ter um respeito genuíno. E o que isso tem a ver com inteligência emocional? Tudo. Porque a inteligência emocional é um dos grandes atributos dos líderes em todos os tempos. E principalmente hoje, se você pegar quem se destaca no exemplo, na liderança, na influência, são pessoas que cada vez mais trabalham a inteligência emocional, porque elas sabem gerenciar o que sentem, elas não descontam ou culpam os outros pelo que elas sentem, mas ao mesmo tempo também elas conseguem lidar com as emoções dos outros, porque existe uma contrapartida. Ok, você consegue se controlar suas emoções, consegue gerenciar elas ali da melhor forma possível, com aquilo que você consegue fazer. Mas e quando as outras pessoas só despejam coisas ruins em você? Ou elas não têm controle emocional, então elas acabam, um dia estão bem, no outro dia estão más, aí aquilo ali vai virando aquela bola de neve, porque o seu chefe te trata de um jeito num dia e no outro dia trata de outro. A pessoa que não é seu chefe, mas trabalha com você, te trata de um jeito hoje, de outro jeito amanhã. Na igreja, em casa, no namoro, na faculdade, cada ambiente você está lidando com várias pessoas e várias pessoas com várias emoções sendo despejadas. Então, se você absorver tudo isso, ainda mais aquelas emoções que são negativas, quanto mais você absorver, menos energia, menos força você vai ter para fazer aquilo que você precisa fazer por você e para você. Então, às vezes, você vai observar o quê? Que um certo tipo de comportamento de uma certa pessoa sempre está te fazendo mal. Quando você percebe isso, através da inteligência emocional, você vai começar o quê? Se afastar. Se é uma pessoa que você tem liberdade de conversar, você pode até tentar conversar. Se não for, a melhor coisa é o quê? Se afastar. Não é parar de se falar, não é parar de respeitar a pessoa. Não, é só o carinho não precisa mudar. Mas, infelizmente, se aquilo que ela coloca para fora é só negativo, é melhor ficar longe
e não ser tão influenciado do que ficar perto e isso te influenciar negativamente, tirar suas forças e acabar afetando o quê? Seu desempenho como pessoa, seu desenvolvimento pessoal, seu desempenho como namorado, como esposa, como funcionário, como cristão, aí começa como aluno, como estudante, aí começa a influenciar numa série de coisas e às vezes você não percebe, mas o que está te atrapalhando a ser melhor naquilo que você quer ser melhor, a fazer melhor naquilo que você quer fazer, a se superar, que é o tema desse desafio, é justamente porque você não está sabendo lidar com as emoções no seu entorno. Então, comece a utilizar mais essa ferramenta, comece a visualizar melhor, primeiro, as suas emoções, porque não adianta querer controlar os outros, querer ajudar os outros, querer, de alguma forma, entender o que os outros passam se você não consegue se entender. Então, primeiro se entenda, veja ali o que você tem, quais são as emoções que te faz bem, te faz mal, que te ajuda, que não te ajuda, para depois ver o outro. E vou dar até um exemplo para terminar, que eu vi um dia desses, até uma influencer falando, e peguei para mim e comecei a observar. Ele falou assim, olha, eu estava acordando mal todo dia de manhã. E eu comecei a observar, porque se as pessoas falam que aquilo que a gente come antes de dormir influencia o nosso sono, aquilo que a gente assiste também influencia. E ele começou a observar que ele estava assistindo uma série onde ele torcia para o personagem que era o vilão se dar bem. E aquilo ali estava entrando num choque de valores, porque ele sabia que o vilão estava fazendo aquilo que ele não acreditava ser certo, mas ele torcia para ele. Então, o que ele fez? Ele parou de ver porque ele via essa série sempre à noite e estava influenciando no sono dele, que era o que ele estava se alimentando intelectualmente, e, consequentemente, ele acordava mal e indisposto. E nisso, eu peguei para mim. Teve uma época que eu estava vendo a série, nem era noite, era tarde. Eu não vou falar, eu sou cristão, não acredito que totalmente seja porque a série era oprimida e tal. Não, nem tudo é opressão. Mas a série era pesada, era mais sombria e tal, tinha esse lado. Então, eu comecei... Aí eu tava sempre assistindo, dormia mal, acordava mal. Aí não percebi. Aí um dia minha mãe comentou e tal, aí eu parei pra ver, porque não adiantava ela só comentar, eu precisava analisar e eu mesmo cheguei a essa conclusão. Aí eu cortei a série e, embora assim, não via nada demais nela, mas pelas características que eu comentei, e aí eu percebi que realmente a série estava afetando o sono, estava afetando algumas questões nesse sentido emocionalmente falando. Ou seja, a inteligência emocional é como se fosse um detector daquilo em você que te faz mal, que te faz bem, mas daquilo que você faz, que você assiste, que você se alimenta, independente se seja fisicamente, ou emocionalmente, ou intelectualmente, que te faz bem ou te faz mal, e te faz detectar também aquilo que vem dos outros que te faz bem ou te faz mal. Ou seja, aquilo que te faz mal vai sugar a sua energia. E quando eu falo energia, é sugar o quê? Sua força de fazer as coisas. Porque quando você está mal, o que acontece? Você desanima, os ombros caem, você não tem tanta força de vontade para fazer as coisas. Agora, quando você está se sentindo bem, ou seja, quando você consome coisas que te trazem energias boas, que te traz, né, algo positivo, que te traz motivação, que te traz uma influência boa, você tem muito mais ânimo, muito mais vontade para fazer as coisas. Então, comece a usar essa ferramenta e você vai perceber como que ela vai te ajudar a se superar.